Em uma manhã ensolarada de março de 2023, em um café elegante na zona sul do Rio de Janeiro, uma transformação extraordinária estava prestes a se completar. Fernanda Oliveira, de 34 anos, executiva de marketing que havia passado os últimos 8 anos lutando com relacionamentos disfuncionais e uma autoestima devastada por uma série de decepções amorosas, estava sentada diante de Alexandre, um empresário cujo patrimônio líquido ultrapassava os 50 milhões. Eles estavam discutindo a data de seu casamento, que aconteceria apenas 2 meses após se conhecerem. O que torna essa história absolutamente extraordinária não é apenas a velocidade do relacionamento ou a abundância financeira envolvida, mas o fato de que Fernanda havia manifestado conscientemente essa realidade utilizando uma metodologia específica baseada nos princípios revolucionários desenvolvidos por Joe Dispenza. 60 dias antes desse encontro no café, Fernanda estava em um estado emocional completamente diferente. Após o fim de um relacionamento de 3 anos com um homem que se revelou financeiramente irresponsável e emocionalmente indisponível, ela havia chegado à conclusão de que talvez não fosse destinada a encontrar um parceiro que combinasse estabilidade emocional com abundância material. Aos 34 anos, rodeada por amigas que pareciam atrair sem esforço homens bem-sucedidos e financeiramente estáveis, Fernanda começava a aceitar a narrativa limitante de que mulheres inteligentes e independentes como ela estavam destinadas a escolher entre carreiras de sucesso e relacionamentos satisfatórios. Foi durante esse período de desânimo que Fernanda descobriu, através de um vídeo que apareceu coincidentemente em suas redes sociais, o trabalho revolucionário de Joe Dispenza sobre manifestação consciencial e reprogramação neural. Inicialmente cética, devido a experiências anteriores com autoajuda superficial, algo na abordagem científica de Dispenza capturou sua atenção analítica. Ele não estava falando sobre pensamento positivo ou visualização simplista, mas sobre mudanças mensuráveis na estrutura cerebral, que podem alterar fundamentalmente os padrões de atração e os tipos de experiências que uma pessoa magnetiza em sua vida. A descoberta que mudaria completamente a perspectiva de Fernanda sobre relacionamentos e manifestação foi a compreensão de que cada pessoa emite uma assinatura vibratória específica que funciona como um ímã para experiências correspondentes. Essa assinatura não é determinada por aparência física, status social ou mesmo personalidade consciente, mas por padrões neurológicos profundos que foram estabelecidos através de experiências passadas, crenças subconscientes e estados emocionais habituais. Quando esses padrões estão alinhados com escassez, medo ou sensação de não merecimento, eles automaticamente atraem parceiros que refletem essas frequências limitantes. Dispenza havia documentado centenas de casos onde mudanças específicas na neurologia, através de técnicas de meditação avançada, reprogramação emocional e visualização dirigida, resultaram em transformações dramáticas nos tipos de relacionamentos que as pessoas atraíam. Mais fascinante ainda, ele identificou que existem padrões neurológicos específicos associados à atração de parceiros que possuem abundância material genuína, não apenas dinheiro, mas a mentalidade, estabilidade emocional e características de caráter que criam e mantêm riqueza real. A ciência por trás dessa descoberta está fundamentada na compreensão de que a atração romântica opera em níveis muito mais profundos que compatibilidade superficial ou química física. Cada pessoa emite campos eletromagnéticos sutis, que são gerados pela atividade combinada do cérebro, coração e sistema nervoso. Esses campos carregam informação sobre o estado interno da pessoa, seus medos, desejos, crenças sobre si mesma e expectativas sobre relacionamentos. Pessoas com neurologia otimizada para a abundância emitem frequências que ressoam harmonicamente
apenas com outras pessoas que vibram em níveis similares de prosperidade e estabilidade. O protocolo que Fernanda aprendeu e aplicou não tinha nada a ver com manipulação, jogos psicológicos ou técnicas superficiais de atração. Em vez disso, focava na transformação fundamental de sua identidade neurológica para se alinhar com a versão de si mesma que naturalmente atrairia e seria atraída por um parceiro próspero, emocionalmente maduro e genuinamente compatível. Era sobre se tornar a pessoa que um homem de qualidade procuraria, não através de mudanças externas, mas através de evolução consciencial autêntica. A primeira fase do protocolo envolveu o que Dispenza chama de arqueologia emocional, identificar e dissolver padrões subconscientes que haviam sido instalados através de experiências relacionais passadas. Fernanda descobriu que carregava programações profundas relacionadas a não merecimento, medo de abandono e uma crença inconsciente de que homens financeiramente estáveis eram automaticamente emocionalmente indisponíveis. Essas crenças não existiam apenas como pensamentos, mas estavam literalmente gravadas em sua neurologia através de anos de repetição emocional. Durante 2 semanas intensivas, Fernanda aplicou técnicas específicas de respiração e meditação que permitiram acessar e reprogramar essas estruturas neurais limitantes. O processo não era confortável. Frequentemente emergiram emoções intensas relacionadas a mágoas passadas, traições e decepções que ela havia suprimido por anos. Mas Dispenza havia explicado que esse desconforto era necessário, como limpar uma ferida antes que ela possa cicatrizar adequadamente. Cada sessão dissolvia camadas adicionais de programação limitante, criando espaço para novas crenças e expectativas se estabelecerem. A segunda fase focou no que Dispenza denomina calibração de frequência para a abundância relacional. Isso envolvia aprender a gerar conscientemente estados emocionais específicos que correspondem à vibração de uma mulher que naturalmente atrai parceiros prósperos e estáveis. Esses estados não eram baseados em necessidade ou desespero, mas em autossuficiência, gratidão e uma sensação fundamental de que ela já era completa e abundante em si mesma. Fernanda passou 3 semanas praticando técnicas para cultivar o que Dispenza chama de magnetismo de abundância, um estado neuroemocional onde você emite frequências de plenitude, confiança e apreciação pela vida. Durante essas práticas, ela não estava pensando especificamente em atrair um homem, mas em se tornar uma versão de si mesma que vibrava naturalmente na frequência da prosperidade e satisfação. Era uma diferença sutil, mas crucial. Em vez de buscar abundância externa para se sentir completa, ela estava cultivando completude interna, que naturalmente magnetizaria a abundância externa. O aspecto mais revolucionário do protocolo era o que Dispenza chama de programação de preferências específicas. Utilizando técnicas avançadas de visualização durante estados alterados de consciência, Fernanda aprendeu a programar as qualidades específicas que desejava em um parceiro, não como uma lista de desejos, mas como expectativas neurológicas naturais. Ela visualizava não apenas características como estabilidade financeira e maturidade emocional, mas as sensações, emoções e experiências de estar em um relacionamento com alguém que possuía essas qualidades. Durante essas sessões de programação, Fernanda não estava fantasiando ou sonhando acordada, mas literalmente criando novos padrões neurais que funcionariam como filtros de reconhecimento. Estruturas cerebrais que permitiriam reconhecer instantaneamente quando encontrasse alguém que correspondia às qualidades programadas. Era como instalar um software de reconhecimento no cérebro que poderia identificar compatibilidade autêntica, mesmo antes que a mente consciente processasse todas as informações.
A terceira fase envolvia o que Dispenza chama de sincronização temporal com manifestação. Baseado em sua pesquisa sobre como eventos futuros podem ser influenciados através de estados específicos de consciência, Fernanda aprendeu a projetar sua consciência para um ponto 60 dias no futuro, onde ela se visualizava já em um relacionamento extraordinário. Durante essas projeções temporais, ela não apenas via o relacionamento, mas experimentava visceralmente as emoções, sensações e satisfação de estar com seu parceiro ideal. Essas sessões de projeção temporal não eram exercícios de imaginação, mas aplicações técnicas de princípios da física quântica, onde a consciência pode influenciar eventos futuros através de conexões não locais. Fernanda estava literalmente ancorando sua intenção em uma linha temporal específica, criando atração gravitacional para que sua realidade presente se movesse em direção ao futuro visualizado. Durante a quarta semana do protocolo, mudanças sutis mais significativas começaram a aparecer na vida de Fernanda. Sua energia pessoal havia se transformado de uma forma que outras pessoas começaram a comentar. Colegas de trabalho mencionavam que ela parecia mais radiante. Amigos notavam uma confiança nova em sua presença e até estranhos começaram a responder a ela de formas mais positivas e respeitosas. Mais importante, ela começou a perceber homens ao seu redor de uma forma completamente diferente. Em vez da análise crítica e defensiva que caracterizava suas interações anteriores, Fernanda desenvolveu o que ela descreveu como visão de abundância, uma capacidade de reconhecer qualidades positivas e potencial em pessoas sem imediatamente descartar possibilidades, devido a medos ou preconceitos baseados em experiências passadas. Ela não estava se tornando menos criteriosa, mas mais receptiva a reconhecer a autenticidade quando ela aparecia. A quinta semana marcou o início de mudanças dramáticas nas circunstâncias externas. Oportunidades sociais começaram a aparecer espontaneamente. Convites para eventos que normalmente não receberia. Apresentações para pessoas que anteriormente estariam fora de seu círculo social. E situações onde naturalmente encontraria homens que correspondiam ao perfil que havia programado. Era como se o universo estivesse reorganizando circunstâncias para facilitar o encontro que ela havia visualizado. O que tornava essas mudanças particularmente notáveis era que elas não requeriam esforço ou planejamento da parte de Fernanda. As oportunidades surgiam organicamente através de sincronicidades que pareciam impossíveis de serem coincidências. Uma mudança de última hora na agenda de trabalho a levou a um evento de networking onde normalmente não estaria. Um cancelamento inesperado de uma amiga resultou em um convite para uma exposição de arte onde conheceu pessoas influentes. Cada sincronicidade parecia perfeitamente orquestrada para expandir seu círculo social em direções específicas. Durante a sexta semana, Fernanda recebeu um convite para o aniversário de uma cliente que havia se tornado amiga. Normalmente, ela teria declinado devido à sua agenda ocupada, mas um impulso intuitivo que havia aprendido a reconhecer e seguir durante suas práticas, a encorajou a aceitar. Foi nessa festa que ela conheceu Alexandre, embora o encontro inicial fosse tão sutil que ela quase não percebeu sua significância. Alexandre estava conversando com o aniversariante sobre um projeto filantrópico quando Fernanda se juntou à conversa. O que imediatamente capturou sua atenção não foi sua aparência ou status social, mas a qualidade de sua presença. Uma combinação de confiança calma, interesse genuíno em outros e uma energia que sugeria tanto substância quanto leveza. Durante a conversa de 15 minutos que seguiu, Fernanda reconheceu múltiplas qualidades que havia especificamente programado em suas visualizações. Inteligência emocional, perspectiva positiva sobre a vida, referências casuais à estabilidade financeira sem ostentação e uma maneira de se relacionar que sugeria tanto independência quanto capacidade de intimidade.
O que tornou a interação particularmente significativa foi que Fernanda sentiu uma ressonância imediata que era tanto familiar quanto emocionante. Era como se seu cérebro reconhecesse Alexandre como alguém que correspondia perfeitamente aos padrões neurológicos que ela havia instalado. Não havia nervosismo ou ansiedade, apenas uma sensação calma de correção que ela nunca havia experimentado em encontros anteriores. Alexandre aparentemente teve uma experiência similar. Mais tarde, ele descreveria aquele primeiro encontro como reconhecer alguém que eu havia estado esperando encontrar, sem saber que estava esperando. Dentro de uma semana, eles haviam se encontrado 3 vezes. E dentro de 2 semanas, ambos sabiam que algo extraordinário estava acontecendo. O relacionamento que se desenvolveu desafiava muitos dos padrões que Fernanda havia experimentado anteriormente. Em vez do drama, incerteza e jogos psicológicos que caracterizavam seus relacionamentos passados, este se desenrolava com uma facilidade e naturalidade que às vezes a deixava questionando se era real. Alexandre era consistente em suas palavras e ações, generoso sem ser controlador, financeiramente estável sem ser materialista e emocionalmente disponível sem ser necessitado. Mais importante, o relacionamento parecia beneficiar ambas as partes igualmente. Fernanda não estava sacrificando sua independência ou comprometendo seus valores, e Alexandre não estava tentando salvá-la ou controlá-la. Era uma parceria genuína entre 2 adultos completos que escolheram compartilhar suas vidas. Dentro de 45 dias após se conhecerem, Alexandre propôs casamento durante uma viagem espontânea que eles fizeram para as montanhas de Minas Gerais. A proposta em si não foi uma surpresa. Ambos haviam falado abertamente sobre suas intenções e compatibilidade. Mas a naturalidade e inevitabilidade dela confirmaram para Fernanda que ela havia manifestado com sucesso exatamente o que havia visualizado 2 meses antes. A análise retrospectiva do processo revelou várias percepções fascinantes sobre como manifestação relacional realmente funciona. Primeiro, Fernanda nunca focou em atrair um marido milionário especificamente, mas em se tornar alguém que naturalmente ressoaria com um parceiro que possuísse as qualidades que valorizava, incluindo estabilidade financeira. A abundância material foi um subproduto das outras qualidades que havia priorizado. Segundo, a transformação foi principalmente interna. Quando ela conheceu Alexandre, Fernanda havia se tornado genuinamente uma pessoa diferente, mais confiante, mais aberta, mais clara sobre seus valores e limites. Essas mudanças internas automaticamente mudaram o tipo de pessoa que ela atrairia e seria atraída por. Terceiro, o protocolo funcionou porque abordou manifestação em múltiplos níveis simultaneamente: psicológico, neurológico, emocional e até mesmo quântico. Em vez de confiar em pensamento desejoso ou mudanças superficiais, criou alterações estruturais profundas em como Fernanda se relacionava consigo mesma e com outros. A ciência por trás da transformação de Fernanda se conecta a princípios mais amplos que Dispenza identificou em sua pesquisa sobre manifestação e neuroplasticidade. Quando pessoas mudam seus estados internos profunda e consistentemente, elas automaticamente mudam suas circunstâncias externas, porque começam a emitir diferentes assinaturas eletromagnéticas que atraem experiências correspondentes. Em termos de atração de relacionamentos especificamente, Dispenza descobriu que pessoas em diferentes estágios de desenvolvimento emocional e financeiro emitem assinaturas energéticas distintas, alguém operando a partir de escassez, insegurança ou necessidade automaticamente atrai parceiros que refletem essas frequências. Conversamente, alguém vibrando em abundância, confiança e completude magnetiza parceiros que correspondem a esses estados. A percepção-chave da experiência de Fernanda é que ela não tentou atrair abundância de fora de si mesma,
mas em vez disso, cultivou a abundância autêntica dentro de si mesma primeiro. Quando ela se tornou genuinamente feliz, confiante e financeiramente confortável por si própria, ela naturalmente atraiu alguém que compartilhava essas qualidades. Outro elemento crucial foi o tempo. O prazo de 60 dias não foi arbitrário, mas baseado em pesquisa, mostrando que mudanças neurológicas significativas requerem aproximadamente 8 semanas de prática consistente para se tornarem permanentes. Ao final dos 60 dias, os novos padrões de pensamento, emoção e comportamento de Fernanda haviam se tornado seu sistema operacional natural. O protocolo também incluiu o que Dispenza chama de ensaio de identidade. Praticar repetidamente ser uma versão de si mesma que já estava em um relacionamento extraordinário. Através de visualização detalhada e engajamento emocional, ela literalmente treinou seu sistema nervoso para operar a partir de um lugar de satisfação relacional antes que o relacionamento real se manifestasse. Isso criou o que pesquisadores chamam de memória futura, padrões neurológicos que preparam o cérebro para reconhecer e responder a oportunidades que se alinham com resultados visualizados. Quando Fernanda conheceu Alexandre, seu cérebro imediatamente o reconheceu como alguém que se encaixava em seus critérios programados, porque ela já havia ensaiado interagir com exatamente esse tipo de pessoa. O papel da entrega também foi crucial. Enquanto Fernanda manteve intenções claras sobre qualidades que desejava em um parceiro, ela permaneceu completamente aberta sobre como, quando e onde essa pessoa apareceria. Essa combinação de intenção clara com expectativa aberta permitiu que o universo entregasse seus desejos de formas que excederam sua imaginação consciente. A história de Fernanda também destaca distinções importantes entre manifestação autêntica e manipulação. Ela nunca tentou mudar outros ou forçar situações para funcionarem a seu favor. Em vez disso, ela focou inteiramente em se tornar sua melhor versão e confiar que fazer isso a alinharia naturalmente com oportunidades e pessoas apropriadas. A abundância financeira em seu relacionamento nunca foi o objetivo primário, mas sim uma consequência natural de atrair alguém que compartilhava seus valores de excelência, responsabilidade e crescimento. A riqueza de Alexandre foi construída fornecendo valor genuíno através de seus negócios. E seu relacionamento com o dinheiro refletia qualidades mais amplas de caráter que Fernanda valorizava. 6 meses após seu casamento, Fernanda refletiu que o verdadeiro presente do processo não foi apenas encontrar um parceiro maravilhoso, mas descobrir sua própria capacidade de transformação. As técnicas que ela aprendeu continuam beneficiando todas as áreas de sua vida. Avanço na carreira vem mais facilmente. Amizades são mais profundas e satisfatórias, e seu senso geral de satisfação com a vida se expandiu dramaticamente. Ela também notou que o relacionamento continua evoluindo de formas positivas, porque ambos os parceiros trouxeram completude em vez de necessidade para sua união. Em vez de tentar completar um ao outro, eles se complementam enquanto mantêm suas identidades individuais e trajetórias de crescimento. As implicações mais amplas da experiência de Fernanda sugerem que manifestação consciente em relacionamentos não é apenas possível, mas reproduzível quando princípios adequados são aplicados. Seu sucesso não foi devido à sorte ou circunstâncias excepcionais, mas à aplicação sistemática de técnicas bem pesquisadas que qualquer pessoa pode aprender. No entanto, Dispenza enfatiza que manifestação de relacionamento bem-sucedida requer compromisso genuíno com crescimento pessoal e transformação interna. Pessoas que tentam usar essas técnicas manipulativamente ou a partir de lugares de desespero tipicamente falham, porque sua vibração subjacente permanece alinhada com escassez em vez de abundância.
A chave é a autenticidade, tornar-se genuinamente amorosa, abundante e completa, em vez de simplesmente tentar atrair o amor ou a abundância de outra pessoa. Quando você incorpora qualidades que quer experimentar em relacionamento, você naturalmente magnetiza pessoas que podem retribuir essas qualidades. A história de Fernanda continua inspirando outros que aplicaram protocolos similares com resultados notáveis. Sua experiência demonstra que amor e abundância não são recursos escassos que apenas pessoas sortudas acessam, mas resultados naturais que emergem quando alinhamos nossos estados internos com nossas experiências externas desejadas. A metodologia que ela usou representa a convergência de sabedoria antiga sobre manifestação e neurociência moderna sobre plasticidade cerebral. Ao combinar princípios testados pelo tempo com compreensão de ponta de como consciência afeta a realidade, oferece um caminho prático para qualquer pessoa pronta para transformar suas experiências relacionais. Mais importante, a transformação de Fernanda ilustra que não somos vítimas de circunstância quando se trata de amor e relacionamentos. Temos muito mais poder para influenciar nossos destinos românticos do que a maioria das pessoas percebe, e esse poder vem através da evolução consciente de nossos mundos internos. Se você está pronto para explorar essas possibilidades por si mesmo, lembre-se de que transformação autêntica requer paciência, consistência e compromisso genuíno com o crescimento. Mas, como Fernanda descobriu, quando você faz o trabalho interno autenticamente, os resultados externos podem exceder seus sonhos mais selvagens de formas que você nunca pensou serem possíveis.